Marcelo, é o Showdown. Mais. Ele serve para Windows, serve para Linux, serve para tudo quanto é. Valeu, professor. Anotei aqui o nome já. Beleza, então, dia 7 de maio. Ah, sim, deixa eu trocar a cor do quadro, né? Vocês preferem um quadro branco. Tem que trocar aqui a cor também. Dia 7 de maio. Você está corrigindo a lista? Tô corrigindo já. Acho que daqui para segunda-feira, eu acho que eu consigo enviar para vocês. Vou tentar. Tá? Então, gente, na última aula, o que foi que a gente fez, né? Na última aula, a gente estudou... Vou colocar aqui, ó, aula anterior, né? A gente estudou o plano, né? Estudamos o plano. E o que foi que a gente fez? A gente primeiro determinou uma equação geral para o plano, né? Se eu tenho um vetor normal de coordenadas ABC e um ponto A nesse plano de coordenadas x1, y1, z1, como é que eu determinava uma equação geral para esse plano? Equação geral. Alguém lembra? Então, se eu tivesse o plano aqui, estou aqui com o plano π, né? Aí tinha aqui o vetor normal e um ponto aqui A conhecido. Aí a gente pegou um ponto P arbitrário. O ponto A tem coordenadas x1, y1, z1. Já é conhecido. O vetor normal, ele é o vetor A, B, C, também conhecido. Então, como foi que a gente fez para determinar a equação, os pontos P de coordenadas arbitrárias, né, desconhecidas, x, y, z, que pertencem a esse plano? A gente fez assim, né? A equação do plano π, a equação geral, ia ser o quê? As coordenadas do vetor normal vezes o x, o y e o z é igual a um certo d, onde esse d, entre aspas, né? Lembra que eu falei entre aspas, era o produto escalar, vou colocar assim, ó, entre aspas, né? D é o produto escalar entre o vetor normal e o ponto. Né? Porque não existe produto escalar entre vetor e ponto. Né? Mas eu coloco assim para ficar mais fácil de vocês entenderem o que é. Eu posso encarar um ponto como um vetor. Né? É só eu usar o ponto A como sendo o vetor OA. Né? Identifico assim, né? Identifico o vetor assim. Mas vamos deixar assim, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, esse D aí seria o quê? AX1 mais BY1 mais CZ1. Colocaria aqui. Tá? Essa é a equação geral. Para obter a equação paramétrica, ou as equações paramétricas, o que é que a gente precisava, né? Paramétricas. A gente precisava não de um vetor normal agora, mas sim de dois vetores daquele plano. Né? Então precisava de dois vetores desse plano, né? Digamos aqui o vetor U e o vetor V. Né? Aí eu pegava um vetor qualquer aqui, sei lá, W, né? Um vetor W. Ou então pegava aqui como sendo o ponto A conhecido e o ponto P desconhecido. E aí eu escrevia como, né?
escrevia as equações paramétricas assim. O x, ele seria o x do ponto conhecido, mais o parâmetro vezes, né? Digamos que o v fosse, sei lá, vou colocar aqui, eu chamei de A, né? Então, A1, B1, C1. E o U fosse A2, B2, C2. Então, aqui seria T A1 mais S A2, aí o Y do ponto desconhecido que eu quero classificar, né? Seria o Y1 mais T B1 mais S B2, e o Z seria Z1 mais T C1 mais T C2. Eu acho que na outra aula eu usei outras letras, mas não importa. O que é importante é que nessa coluna, ou seja, sozinho, sem os parâmetros, né? E aqui eu não falei, mas tanto T quanto S são números reais. Então, nessa coluna ficam as coordenadas do ponto A. Então, coordenadas de A. Ó, o A é o ponto de coordenada x1, y1, z1, tá? Junto com o parâmetro t, ficam as coordenadas de um vetor daquele plano. E na outra coluna, na terceira e última coluna, ficam as coordenadas do outro vetor. Então aqui, ó, gente, coordenadas de dois vetores não paralelos, tá? Não podem ser paralelos. Então, não paralelos. Do plano π. Tá? Então, vimos essas duas equações. A equação vetorial, ou a equação geral, e a equação paramétrica. A equação vetorial, quer dizer, da equação vetorial a gente conseguia deduzir a equação paramétrica, né? Então, na verdade, a equação vetorial deveria vir, inclusive, antes. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui vai ser o 3, na verdade, o 2 vai ser esse. O 2 vai ser a equação vetorial, que é a mesma coisa ali, né? Da paramétrica, quase. Equação vetorial. É aquela mesma coisa, né? O plano π, ele vai ser determinado por todo ponto x, y, z, que satisfaz o ponto conhecido, né? x1, y1, z1, mais um parâmetro t vezes um vetor do plano, então A1, B1 e C1, mais um parâmetro S vezes o vetor A2, B2 e C2, onde esses T e S são números reais, equação vetorial. Então, para o plano, né, nós temos esses três tipos de equações, que foram as equações que a gente viu na aula anterior. Então, isso aqui tudo, nada de novo, foi o que a gente viu na aula passada, tá? Essa aula eu vou começar com dois exemplos para a gente revisar isso e a partir daqui estudarmos os assuntos da aula de hoje. Então, para isso, vamos ver esses exemplos aqui, ó, que são simples, né? Mas é mais para a gente treinar mesmo. Exemplo 1. A gente já tinha visto um na aula anterior. O exemplo que eu vou pedir é o seguinte, ó. Então, dado, e eu quero a ajuda de vocês, tá? Então, dado o plano π, o plano π tem equação geral,
2x menos y menos z igual a menos 4, determine uma equação vetorial e equações paramétricas de π. Ou seja, o objetivo dessa questão é fazer com que você entenda, porque assim, gente, vamos voltar aqui, né? Se eu tenho uma equação vetorial, para obter a equação geral é fácil. Faz o produto vetorial entre os dois vetores do plano, encontra o normal e monta a equação. Se eu tenho uma paramétrica, a mesma coisa, fica explícito para mim quem são os vetores do plano. Agora, se eu tenho uma equação geral do plano, não é tão imediato ou não é tão simples você pensar a primeira impressão, a primeira vista, em sair da equação geral e encontrar uma equação paramétrica ou uma equação vetorial. Então, o objetivo aqui, ó, deixa eu colocar aqui, porque quando vocês estiverem estudando, vocês vão acompanhando o raciocínio, né? Então, o objetivo é aprender como obter equações vetorial e paramétrica a partir de uma equação geral. Deixa eu melhorar essa equação aqui, né? Aqui é equação geral. Vamos à solução aqui, gente, ó. Vamos à solução aqui, ó. Então, solução. Como é que a gente faz isso, né? Olha só, vamos desenhar aqui, porque o desenho vai ajudar, né? Eu tenho aqui um plano. E a equação, né, geral, né, dele é essa daqui, ó. A equação geral de π é 2x menos y menos z igual a menos 4. Eu preciso obter a equação vetorial e paramétrica. Vamos pegar a vetorial, porque da vetorial eu obtenho a paramétrica. É fácil. Gente, para montar a equação vetorial, eu preciso de quê? Eu preciso de um ponto e dois vetores. Vetores do plano. Eu tenho a equação geral do plano. O que é que significa isso? Eu tenho a equação que classifica todos os pontos desse plano. Os valores de x, y e z aqui, ó, gente, são os valores das coordenadas x, y, z, que quando eu faço essa conta aí, dá menos 4. E todos esses pontos pertencem a esse plano. Então, alguém saberia me dizer um jeito de encontrar um ponto nesse plano? Sei lá, um ponto A aqui, ó. Professor, antes de falar, Wagner pediu para avisar que a internet dela caiu. Não sei se já voltou, porque tem um tempo já, só que eu tive que sair. Tranquilo. A gente pode usar sistema não, né, professor? Substituindo ali, botando B e C. Tipo, já tem o valor de
Não, não tem não. Eita, tô perdidão. Tranquilo, tranquilo. Essa aqui é um pouco mais complicado de pensar mesmo. Mas eu quero que a gente pense junto, para a gente não dar a resposta e ficar sem entender direito, né? É isso, eu tinha achado que dava pra usar, tipo, substituindo ali, tipo, 2x, aí botava 2xa. Mas ia ficar muito, muito grande, mas não ia achar nada, né? Que ia ficar só letra aí. Exato, mas a sua ideia é muito complexa, mas ela tá, por incrível que pareça, né? A gente fala assim, é complexa, mas está no caminho certo. Por incrível que pareça, ela é complexa, mas é mais ou menos por aí mesmo. E se eu supor um ponto qualquer? Agora Leonardo aperfeiçoou. Ele quer supor um ponto qualquer. Então você quer pegar que ponto, Leonardo? Aí foi que pegou. Pega aquele que é 00 alguma coisa, que aí fica mais fácil de fazer. Eu posso pegar o da... Como canônica, né? Opa, então, ó, rapidinho. Isso, ó, então, a ideia que Marcelo deu foi, professor, zera a coordenada de x, zera a de y também. Gente, eu não posso colocar qualquer valor aqui em z. Por quê? Porque eu já dei 2. Se eu colocar um valor aqui aleatório, sei lá, 5, botei 5. Por quê? Porque eu quis. Não vai dar certo, quer ver? Ó? Porque eu quis é ótimo. Ó, mas não vai dar certo, ó. Aqui zerou, né? Porque o x é 0. É. Aqui zerou também. E o Z teria que ser 4 obrigatoriamente. Exatamente, gente. Então, ó, uma vez que eu chuto 2 pontos, o outro eu não posso chutar. Eu sou obrigado a achar aqui. Ô, professor, isso nos diz, então, que, tipo, para x e y0, né? No caso, para o vetor 0, 0, z é igual a 4, né? E no caso, exatamente. A gente só vai achar essa equação para esse vetor, né? No caso, exatamente. Não entendi. Para x0, y0, z é igual a 4? Exatamente, olha só. Substitui aqui. Tá, entendi. Né? Vai zerar esse. Tá, 0, 0, e aí z é igual. Tá, entendi. Isso, né? Menos z é menos 4, ou seja, z é igual a 4. Então já consegui um ponto. Isso, já consegui um ponto, ó. Já consegui um. Mas eu preciso de um ponto e 2 vetores. Gente, se eu conseguir mais 1, 2, 3 pontos, eu consigo... Mais 3 não, né? Mais 2 pontos só, você consegue, né? Passar 2 pontos. Exatamente, A para B e A para C. Exato. Aí eu consigo 2 vetores. Consigo esse vetor e esse vetor. E aí eu tenho tudo que eu preciso. Eu vou ter 3 pontos para escolher um e 2 vetores. Acabou. Então aqui, gente, ó, é na base do chute. Você chuta 2 e acha o outro. Chuta 2 e acha o outro. E você obriga aquele ponto a estar nesse plano. Por exemplo, quer chutar o x igual a quanto aqui? Não pode ser 0 e 0 mais, tá? Se botar aqui 0, tem que chutar outro valor aqui. O x igual a 1. X igual a 1. Quer chutar o y igual a quanto? Aí, nesse caso, o y não seria 0 e 0? Não, eu acho que não, Leonardo. Eu acho que aí o y teria que ser um valor para dar menos 4 no final, não? Exatamente. Você tem que chutar você tem que chutar um valor de y de novo. Porque aqui, ó, digamos, eu vou chutar 1 também. Vou chutar 1. 1 e 1. Vamos ver o que acontece, ó. Se eu o Z já vai considerar 4, né, professor? Não, o Z não é mais 4. O Z vai achar de novo. O Z vai achar não é mais 4. Ele só é 4 naquele ponto. Exatamente. O então Z... Aí valeu. Eu te dou o X, te dou o Y e você acha o Z. Para cada X e Y que eu te der, você tem que procurar um Z. Então, nesse caso aqui, ó, eu te dei 0 e 0. Você achou que o Z tem que ser 4 para que esse ponto esteja no eu ponto. posso chutar qualquer outro número para X e Y e acho o Z. Exatamente, Leonardo. Então, eu posso colocar essa mesma questão na prova para todo mundo, digamos, e as equações vão ser completamente diferentes, mas vão ser equações do mesmo plano. Por quê? Você chutou aqui 0 e 0, eu poderia ter pegado aqui menos 1 e 7, outro pode pegar aqui 8 e menos 12, entendeu?
Então, cada um, pela hora do momento ali, vai escolher. Então, se eu chutei aqui 1 e 1, fica como, ó, 2 vezes 1 menos 1, o Z eu não sei quem é, quero descobrir. Tem que ser igual a menos 4 isso. 2 vezes 1 dá 2, menos 1, menos Z igual a menos 4. Então, 2 menos 1 dá 1, menos Z igual a menos 4, então Z igual a 5, né? Menos... porque vai ficar menos Z igual a menos 5. Pronto, então, ó, esse ponto pertence a esse plano. Tá? Então, agora vamos chutar outros. E outra coisa, não é obrigado a chutar o X e o Y, não, gente. Você pode chutar outro, ó. Vamos chutar aqui. Eu queria sugerir agora, professor, que o senhor comentasse de outro jeito para a pessoa não achar que era regra. Não, ó, chuta aqui, ó. Vou chutar agora o Z igual a 0, o Y igual a menos 1, e agora eu acho o X, ó. Então, 2x menos, aqui vai ficar mais 1, né? Já bota direto, menos 1. E aqui zerou, né? Isso. Isso dá menos 4. Ó, gente, quando eu passar para cá, vai ficar menos 5. Como eu não sou besta, para evitar fração, o que é que eu vou fazer? Vou fazer bota assim, 2. Ó. Isso, eu vou colocar aqui ao invés de menos 1, porque essa é uma escolha minha. Isso é uma escolha minha, eu boto aqui exatamente. Menos 2. Quanto mais a gente puder simplificar a conta para evitar esses erros de cálculo besta que aconteceram na prova, né? Pelo menos na minha parte. Exatamente. Então fica como aqui, ó, 2x igual a menos 6, x igual a menos 3. Pronto, eu venho aqui completo, ó. Já consegui 3 pontos desse plano. Opa. Ficou claro aí, gente, como é que a gente acha os pontos do plano? Chuta 2 e acha que falta. Pra mim, sim. Tá claro. Né? Chuta 2. Agora na prova. Chuta 2 e acha que falta. Pronto. O ponto eu já tenho até de sobra. O que é que eu preciso agora? Eu queria, professor, ter ponto de sobra. Pontos do plano. Que fique claro. Pontos do plano. Então, como é que vai ficar, né? Temos que montar agora os vetores. O vetor AB, né? O vetor AB e o vetor AC. Vamos lá, me ajuda aqui, ó. Vetor AB, B menos A. Então, 1 menos 0 dá 1. 1 menos 0 dá 1. 5 menos 4 dá 1. Show de bola? Então, ficou legal esse vetor aí. E isso ficou bom, né? Agora, AC vai ser C menos A. Então, menos 3 menos 1 dá menos 4. Menos 2 menos 1 dá menos 3. E 0 menos 5. C menos A, você está fazendo aí C menos B. Ô, gente, perdão, verdade. E eu nem percebi. Valeu, Leonardo. Tranquilo, é verdade. Então, na prova eu tirava seus pontos. Com razão, viu? Com razão. Repete o menos 3, o menos 2 e dá menos 4 no final. Isso, né? Menos 3, menos 2 e aqui dá menos 4, né? Perfeito. Né? Se fosse na prova, né? O vetor CB também serviria. Não ia errar. Eu ia errar aqui, né? Ia ficar AC com outras coordenadas. Isso. A equação daria certo, mas a nomenclatura errada. Aí realmente tem que torar ponto mesmo. Mas vamos lá. Como é que fica aqui agora? Então pronto, gente, já acabou. Porque eu já consegui o ponto que eu queria e já consegui os 2 vetores. Acabou. Então como é que faz mesmo? Olha só, equação vetorial. Equação vetorial. Como é que fica? Ó? X, equação de π, né? Π. X, Y, Z é igual. O ponto, escolhe aí, gente, ó, A, B ou C, tanto faz. Tanto faz. Quer pegar quem? A, então, ó, 0, 0, 4, mais um parâmetro, ó, um lambda qualquer, vezes o primeiro vetor, 1 em 1, mais outro parâmetro, vou chamar de μ, vezes outro vetor, menos 3, menos 2 e menos 4. Acabou, a equação vetorial está pronta. Agora, as equações simétricas. Simétricas.
Como é que faz, gente? Ó, se quiser, pode começar por aqui e achar. Mas eu prefiro, ó, vir logo direto. Por quê, gente? Ó, x, y, z. Na primeira coluna, você desce as coordenadas do ponto. Então, 0, 0... Opa, pode falar. Ou é Essas não são as paramétricas? Ô, gente, perdão, paramétrica. Não tem equação simétrica para plano, não, né? Porque é paramétrica. É verdade, paramétrica. Eu tava testando vocês, viu? Sabia. Então, É isso aí. Tem que ser assim, não tem. tô ligado. 004, né? Eu não preciso colocar 0 aqui. Então, ó, aqui dá mais lambda, na primeira, né? Mais lambda menos 3.000. Então, fica lambda menos 3.000. Na segunda, lambda menos 2.000. Então, fica lambda menos 2.000. E a terceira, ó, 4 já botei, mais lambda menos 4.000. Então, mais lambda menos 4.000. Se quiser botar 0 aqui, gente, não tem problema, ó, pode botar. Tá? Eu prefiro não colocar. Eu deixo espaço da constante, né? Para não atrapalhar na hora de você ver a equação. Coloco lambda embaixo de lambda, mi embaixo de mi, para que você veja claramente quem são seus vetores diretores. Aí alguém pode falar assim, professor, e se ao invés de começar assim, porque aqui eu sei o que, gente? Eu sei que o meu vetor normal é quem aqui? 2, ó, menos 1 e menos 1. Eu poderia, gente, fazer o que aqui, ó? Se ao invés de começar na equação geral para obter essas duas, eu fizesse o contrário. Eu vou começar com as equações, com a equação vetorial, por exemplo, para obter a equação geral. Como é que eu faço, gente? Ó, então, uma pergunta, né? Pergunta. E se partíssemos da equação vetorial para chegar na geral? Será que daria certo? Vamos ver? Gente, agora eu tenho equações vetoriais, então eu tenho o plano aqui, e eu não tenho mais vetor normal, é ele que eu quero achar. Isso aqui eu não tenho. Eu tenho o quê? Eu tenho um ponto A, que a questão tem que me dar, que foi o 004, e eu tenho dois vetores, esse e esse. Tá? Então, esses vetores estão aqui, ó, 1, 1, menos 3, menos 2, menos 4. Então, esse vetor aqui, vou chamar de U, é o vetor 1, 1, 1, e o vetor V foi o vetor, como é que é aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 4. Gente, partindo de dois vetores no plano, como é que eu obtenho o vetor normal? Faço que produto? Então, N, ele é quem? E aí, ABC, gente? professor? Ele vai ser um ABC, mas eu consigo determinar o N usando os vetores U e V. Se eu tenho vetores no plano, Marcelo, e quero um vetor perpendicular a esse plano gerado por esses dois vetores, o que é que eu faço? Perpendicular a ele. O professor não vai usar produto escalar? Não é o escalar, porque o escalar dá um número. É o vetorial. Exatamente. Vetorial. Valeu, Isso, Gabi, gente, ó. deu meia peça. Ó. V vetorial U, gente, ó. Poderia ser o vetorial V aqui, gente? Poderia, porque se não der para cima, vai ser o mesmo vetor, mas para baixo, ó. É o mesmo vetor, só que troca a orientação, lembra, né? Lembra aqui, gente, ó. U vetorial V é a mesma coisa que V vetorial U, mas você troca a orientação dele. Tá? Então, se você trocasse a ordem aqui, não tem problema nenhum.
Então, vou colocar V vetorial U para ficar no sentido certo, né? Regra da mão direita aqui, lembra aí, ó? Os 4 dedos, midinho, anelar, maior de todos e indicador. Indo de U para V. O seu polegar dá o sentido para cima. Então, ó, os 4 dedos nesse Indo sentido. de V para U, não? De V para U. Falei de U para V, foi? Foi. De V para U, perdão. É o costume. De V para U, vai me dar esse vetor aqui, ó. O vetor N, tá? É o mesmo vetor N de lá, ó. Paralelos, né? Então, gente, como é que eu faço o vetorial mesmo? Ó, é o determinante de I, J e K. Aí vai lá, né? V, 1 e 1. Menos 3, menos... Ótimo vetor, né? E menos 4. Pronto, gente. Agora duplica aqui, né? I, J, 1 e 1, menos 3 e menos 2. Pronto. Agora, vetorialzão aqui, ó. Menos 4i. Deixa eu trocar essa cor, né? Tá ruim. Pensei que ia ficar bom, mas tá ruim. Então, menos 4i. Menos 3j. Menos 2k. Isso. Menos 2k. Então, ó, aqui agora, ó. Tá menos 3k. Vai ficar mais 3k, né? Mais 3k. Porque troca o sinal. Isso. Aqui ficaria menos 2i, vem para cá como mais 2i. Aqui mais 4j. Mais 4j, maravilha. Então, quem é o vetor V vetorial U? Vamos lá, no I. Menos 4. Ó, menos 4 mais 2 dá menos 2, né? Menos 2. Hoje, eu achei que professor, eu sou meio cego aqui. Eu tava vendo o CAC como se fosse o I. Esquente não. Menos 3j mais 4j dá 1. Dá 1. E o K, menos 2 mais 3? Dá 1 também. Dá 1 também. Gente, como é que eu monto a equação vetorial do plano? Ó, fica menos 2x, né? Mais y, mais z, que é um y e um z, né? Igual. Agora eu faço o escalar, o produto escalar, né? Entre aspas. Que é de isso, A com V vetorial U. Não é isso? Uhum. Que esse aqui é o normal, né? Esse aqui é o nosso normal, ó. Esse aqui é o N, né? Então, como é que ficaria, ó? Menos 2 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 4 dá 4. Então, o D, ó, gente, esse aqui é o D, né? O D vai ser o quê, gente? Eu vou colocar aqui, ó. O D vai ser menos 2, 1 e 1, escalar com 0, 0, 4. Então, o D dá 4, né? Porque aqui, ó, 0 aqui, 1 vezes 4, 4. Gente, olha para essa equação que eu circulei de rosa aqui. Agora, olha para essa equação que a gente tinha no início da questão. Qual a diferença entre essa equação e aquela? Ó, 2x positivo, menos y menos z igual a menos 4. Menos 2x mais y mais z igual a 4. Tá errado? Não tá errado. Eu acho, professor, que é como o senhor acabou de falar. Quer dizer, falou na estante. Mudou só o sentido, né? Só trocou o sinal. Exatamente, ó. Gente, se eu pego uma equação e multiplico os dois membros dela por menos 1, altera alguma coisa? Não, só vai mudar o sinal. Isso, então menos por mais fica 2x. 2x menos y menos z igual a menos 4, que é a equação que a gente começou. E por incrível que pareça, gente, se você chegar aqui, ó, aqui a gente chutou 0 e 0 e achou o z. Chutamos 1 e 1 e achamos o 5. Chutamos esses aqui e achamos o outro. Se você pegasse, Leonardo, por exemplo, na prova, chutasse aqui 7, aqui 8 e achasse o z. Aí Marcelo pegasse 1 e 5. Gabriela pegasse 0 e menos 3. Gente, quando vocês fizessem a conta para voltar para a equação geral do plano, ia dar a mesma resposta. Vocês vão escrever equações diferentes. Por exemplo, gente, ó, essa equação é equivalente a essa, ó, 4x menos 2y menos 2z igual a menos 8. Eu fiz o quê? Multipliquei todo mundo por 2.
Então, gente, vocês podem encontrar equações aparentemente distintas, mas não são. É a mesma equação, é a equação do mesmo plano, né? Escrita de forma diferente, multiplicado todo mundo por 2, multiplicou todo mundo por -1, multiplicou todo mundo por 7, enfim. Mas é a mesma equação. Ficou claro aí, gente? Professor, o senhor pode subir o quadro rapidinho só para eu printar essa parte? Posso sim. Pra garantir, né, Gabi? Pra salvar Poxa. o complicado. Na última aula, rapaz, eu... Obrigado, professor. É que eu estou anotando. Tranquilo, é isso mesmo. Pronto, gente. Então é assim que você faz para partir de equação geral e encontrar a equação vetorial e paramétrica. E vice-versa. Sai de equação paramétrica ou vetorial, tanto faz, e encontra a equação geral do plano. Ok, gente? Ok. Então, vamos falar um pouco agora sobre ângulo entre dois planos. Gente, óbvio, né? Nesse caso, a gente não quer que os planos sejam paralelos. Bom, eu não sei se eu vou conseguir desenhar, mas deixa eu ver se eu consigo aqui, pelo menos pegar um desenho e deixar ele um pouco parecido com o que está, só para ficar claro para vocês o que é que eu quero explicar e não ficar somente uma coisa jogada, né? Aqui, ó, vou tentar desenhar, fazer esse desenho aqui que está no livro. Tomara que eu consiga. Vamos ver aqui, ó. Assim. E aqui assim. E assim. Digamos que esse aqui fosse um plano. Tá? Sei lá, π1. E aqui, gente, ó, vai ficar estranho aí, mas faz de conta que é o vetor normal aqui, tá? É o vetor normal desse plano. N1. E aqui você tem a interseção dele, ó, os planos se cruzando. Sei lá, né? Deixa eu colocar assim. Não vai ficar bom não, gente, mas só para não ficar a fórmula pronta e vocês não entenderem o que é. Aqui está o vetor N2 do plano π2. Aqui ele passa para cá, ó. Sei lá, faz de conta que são dois planos se cortando, né? Gente, esse ângulo aqui, ó, entre os dois planos, π1 e π2, se eu pegasse esse vetor N aqui, né, e transportasse ele para cá, esse ângulo seria o mesmo ângulo entre os vetores normais. Tá? Ou seja, gente, o ângulo entre dois planos, que são concorrentes, né, ou secantes, como alguns gostam de chamar, é simplesmente o ângulo entre os vetores normais. E como é que a gente calcula o ângulo entre vetores normais, né? Lembra aí de produto escalar? Cosseno do ângulo vai ser o quê? N1 escalar com N2 sobre o módulo de N1 vezes o módulo de N2. Ok, gente? Então, o que eu queria mostrar com isso é que, né, observação, né? Observação. O ângulo entre os planos π1 e π2 é o ângulo entre os seus vetores normais. Tá? Que é isso aqui, ó. Dado, né? Dado por asterisco. Dado por essa fórmula aqui, que vocês já conhecem, que é a fórmula lá do produto escalar, né? N1 escalar N2 vai ser o quê? Módulo de N1, módulo de N2, cosseno do ângulo entre eles. E aí você passa o
os módulos dividindo, né? E obter o cosseno lá. Lembra, né? Aqui, ó. N1 escalar N2 é o módulo de N1, módulo de N2, cosseno do ângulo θ entre eles, né? Aí, isso aqui está multiplicando, passa dividindo. Né? Você tem essa fórmula aqui. Pronto, gente. Então, baseado nisso, vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Alguns exemplos. Então, exemplo 2, né? Que já foi o exemplo 1 lá em cima. Exemplo 2. Determine o ângulo entre os planos π1 de equação 2x mais y menos z igual a menos 3 e π2 x mais y igual a menos 4. Alguém saberia resolver essa? Professor, eu vou me justificar porque eu não sei. Quando fala de ângulo assim, ainda tem uma dificuldade bem grande. Mas, ó, vamos voltar para cá. O que foi que a gente acabou de fazer aqui, né? A gente acabou de ver que o ângulo... não coloquei aqui, mas aqui também é θ. Achar a reta normal o vetor normal dos dois planos e faz o produto escalar. Morreu. Acabou. Gente, olha só, Marcelo. E aqui na prova eu não faço isso. Olha assim só, mesmo, Leonardo. Na aula eu broco, na prova eu arraso minha cara. Olha só, gente, eu quero o ângulo entre os planos. Então, como o Leonardo falou, o ângulo entre os planos é o ângulo entre os vetores normais. Quem é o vetor normal do plano π1? Quem é N1? 2, 1 e menos 1. 2, 1 e menos 1. Aqui, ó, gente, os coeficientes que ficam na frente. A, B e C. Exatamente, né? E quem é os vetores o vetor normal, né? Do plano. Pronto, gente. 1 e 0. O Z não aparece, é 0. Pronto. Quem é, então, agora o módulo de N1? É a raiz quadrada de 2 mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso, né? Então, 4 mais 1 mais 1, né? Mais 1. 6, né? Raiz de 6. Ótimo. Quem é o módulo de N2? 1 mais 1. Raiz de 2? Raiz de 2. Isso. Raiz de 2. Quem é N1 escalar N2? 2 vezes escalar. É o que dá o número, né? Mais isso. 2 vezes 2 mais 1 menos 1 dá 2. Isso, dá 3, né? 2 vezes 1 mais 1 vezes 1, né? Mais 0 vezes menos 1. Zero. Dá 3. Isso, né? Então aqui fica N1 vezes escalar com N2, né? Dá 3. Pronto, gente. Então, ó, quem é o cosseno de θ? N1 escalar N2 já fiz, deu 3. 3 dividido por raiz de 2 vezes a raiz de 6. Opa, 6, né? Ou seja, então o cosseno de θ é o que, né? É 3 sobre a raiz de 12. Então dá para simplificar aqui, né? Ficaria 3. 12 é 4 vezes 3, então ficaria 4 raiz de 3. Opa, 2 raiz de 3. Certo? 2 raiz de 3? Isso, porque o 12, ele é 4 vezes 3. Aí quando você tirar a raiz, ó, isso fica raiz de 4 vezes a raiz de 3. Raiz de 4 é 2. Tá. E raiz de 3 fica, né? Então ficou 2 raiz de 3. Vou até deixar isso aqui. Pensamento aqui, né?
Pronto, gente. Então agora é fácil, né? O θ é o arco cosseno de 3 sobre 2 raiz de 3. Pronto, esse é o ângulo entre os dois planos. Tá? Tranquilo aí, gente? Tá, beleza. Eu vou ter que reassistir essa aula aqui de novo, mas tá beleza. Ó, gente, na verdade, ó, eu tô olhando aqui, dá para simplificar até, né? Olha só, se eu racionalizasse aqui, ó, deixa eu até voltar aqui, ó. Se eu racionalizasse aqui, multiplicasse em cima e embaixo por raiz de 3, como é que ficaria, né? Ficaria 3 raiz de 3 sobre 6, né? Porque, ó, 2 e raiz de 3 cancela aqui, ó. Aí 2 vezes 3, 6. Simplificando por 3, daria o quê? Daria raiz de 3 sobre 2. Então, quem é o ângulo? Quem é o ângulo? É o Cujo cos... Isso. Qual é o ângulo que o cosseno é raiz de 3 sobre 2? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, é 60, né? Isso. Então, aqui seria o seno, aqui seria o cosseno, aqui seria 30, 45 e 60, né? Isso. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todo mundo, raiz não tem. Ótimo. Musiquinha tá em dia. Tá em dia aí, ó. Então, o ângulo cujo cosseno, é 30, né? É 30. É 30, né? Então, θ é igual a 30 graus. Ou π sobre 6, né? Radianos. Tanto faz, você pode escrever a resposta dos dois jeitos, tá certo. Então, o ângulo que eles fazem entre si é 30 graus. Beleza? Então, você quer encontrar o ângulo entre dois vetores, basta você, entre dois planos, basta você olhar o ângulo entre os vetores normais do plano, né? Beleza? Tem mais um exemplo? Tem mais um exemplo. Mas eu separei mais dois exemplos aqui, mas não vou falar dos dois, não. Vamos falar só de um, porque senão não dá tempo. Vou falar desse aqui, ó. Porque esse aqui não é tão direto, né? Exemplo 3, né? Exemplo 3. Determine o ângulo entre, eu vou te dar π1, x mais y igual a 4, e π2, vou te dar agora, ao invés de uma equação geral, vou te dar uma equações paramétricas. Vou te dar aqui 2 menos h mais 2t, h mais t e t. Então, gente, eu não sei como é que tá isso, mas olha só. Tem um plano aqui, outro plano aqui. Eu nem sei se são perpendiculares como eu estou desenhando, mas eles formam um ângulo aqui entre si. Ó. Faz de conta que não é 90, não sei quanto é. Um ângulo θ. O ângulo θ é o mesmo ângulo entre os dois vetores. Normais, né? Então, quem seria o vetor normal? O vetor N1. Quem seria o N1? Já tem pronto? 1 e 0. Ótimo. 1 e 0. E quem seria o N2? Aí é 2. Não.
É 2, 1 e 1. Mas que tipo de equação ele me deu ali em P2? Ele deu a paramétrica. Na paramétrica aparece o vetor normal? Tem que achar geral, né? Tem que achar geral. Tô viajando. Na verdade, nem precisa achar a geral. Tudo que eu preciso fazer é achar somente o vetor Os valores normal. de A, B e C, né? Exatamente. E como é que eu faço isso, gente? Em P2 aqui, ó, digamos que aqui é o P1, esse é o P1 e esse é o P2. Em P2 ele me deu esse vetor, sei lá, U, e esse vetor V. Como é que eu faço para achar o normal aqui? Professor, eu não consigo olhar para uma equação assim, não. Rapidinho. Ele te deu U e V, não foi? Ele me deu os dois vetores que estão em cima do plano. Como é que eu faço para achar o normal, que é o que eu quero? É a regra da mão aí, V vezes U. Isso, Isso, a regra da mão direita. Da mão direita. exatamente. V vezes U. Então me digam aqui, ó, quem é o vetor U e quem é o vetor V? 2, 0 e 0. Não, porque aqui seria o ponto, né? Aqui é o ponto. O vetor é o que fica junto com o parâmetro, com as letras, né? Então é menos 1, 1 e 0. Menos 1, 1 e 0. E quem é o V? O V é 2, 1 e 1. E se trocasse, tinha problema? Nenhum, gente. Não. Nenhum. Problema nenhum. Você vai obter o mesmo vetor normal com a orientação trocada. Não tem problema. Então, para eu obter o vetor N2, eu preciso antes fazer o U vetorial V. Vamos fazer isso aqui. Então, quem é o vetorial, né? Então, quem é o vetor N2? Ele é o determinante em I, J e K de menos 1, 1, 0 e 2, 1, 1. 2, 1 e 1. Duplica aqui, né? I, J, menos 1 e 1, 2 e 1. Jogou aqui daí, 0, menos K. Aqui dá menos 2K. Aqui dá 0. E aqui daria menos J, vem mais J. Pronto, então já sei quem é o vetor N2. O vetor N2 vai ser 1, que é o I, né? O I é 1, que é o I. J é 1 também, e K é menos 3. Tá? Tá errado isso, né? E daí, 0J menos K. Menos 2K, 0. Aqui daria menos em mais. Tem algo estranho aí, porque esse vetor não está sendo ortogonal ao primeiro, mas não ao segundo, né? É 2, 1 e 1. Qual o problema aqui, né? Que deu I, porque aqui teria que ser menos 2. Aqui dá menos K. Menos K. Menos 2K. Concorda comigo que está errado isso aí, gente? Porque, ó, esse vetor N2 que eu obtive, ele é ortogonal a esse vetor aqui, ó. Ao primeiro aqui, ó. Menos 1 e 1. Menos 1, 1, 0. Mas não é ortogonal a esse. Faz o escalar. Ah, não. Pô, gente, é ortogonal sim. Ó, 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 1 dá 1, então 3. Menos 3, 0. Tá certo. Tá certo. É ortogonal sim. Então, pronto, já obtivemos o vetor N2, que é o quê? 1, 1 menos 3. 1, 1 menos 3. Certinho. Pronto, agora é fácil. Agora o terceiro passo, né? Quem é o cosseno de θ? Vai ser N1 escalar N2, né? Vai ficar, ó, 1 mais 1, 2, né? O 0 vezes 3 zerou. Sobre o módulo desse da raiz de 2, né? Porque é a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Esse aqui dá 9, 10, 11. Vezes a raiz de 11.
Ou seja, o cosseno de θ é 2 sobre a raiz de 22. Esse não vai ter ângulo certinho não, né? Aí é 2 raiz de 22 sobre 11, não. Então fica assim mesmo, ó. O θ é o arco cosseno de 2 sobre a raiz de 22. Esse é o ângulo entre os vetores. Dúvida aí, gente? Tá tranquilo? Até agora, tá de boa? É. Esse tá meio desanimado, então. Mais ou menos. Mas, é sério, qual foi a dificuldade aí que ficou? Rapaz, professor, na verdade, não é nem a questão da dificuldade em si. A verdade é que, assim, vendo o senhor transformar, fica fácil, mas a gente consegue entender. Mas, assim, eu acho que se eu pegar para fazer, eu ia me embolar aí nessa parte, principalmente na parte depois ali que transformou ali quando sai daí do... Como é que chama isso, meu Deus do céu? Do De vetorial? Torricelli. Do vetorial aqui? Isso. Tá, então, do vetorial, você está falando do vetorial para cá. Isso aí mesmo. Pronto, ó. Como é, vamos voltar para cá. Como é, Marcelo, que eu calculo o ângulo entre os vetores? É o ângulo entre os normais. Então, o que foi que eu fiz aqui, né? Olha só, esse aqui é o resultado de N1 escalar N2. Esse aqui é o módulo de N2. Esse aqui é o módulo de N1. Quem é o módulo de N1? Ó, me ajuda aqui. N1. Aqui, ó. O módulo de N1, coloca aqui. O módulo de N1 é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Não é cada componente ao quadrado? 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, raiz de 2. E quem seria o módulo de N2 que a gente acabou de achar? Raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Como é quadrado, então tanto faz aqui você colocar 3 ou menos 3, né? Então aqui dá 9, 10, 11. Raiz de 11. Então, ó, 2 e 11, as raízes. Aí juntei as duas, ficou 22. Então, a dica que eu dou é, sempre que você assistir uma aula de matemática, você tem que, antes de partir para os exercícios, resolver o que eu fiz na sala. Porque aí você entende, né? Peraí, deixa eu parar aqui para entender o que foi que ele fez, né? Depois, sozinho, senta na mesa, na cadeira, na cama, sei lá onde é que você vai estudar, mas tenta resolver o que eu fiz, entendendo o passo a passo. Porque quando você for atacar os exercícios, você já tem uma visão diferente do que aquilo que eu fiz. Eu estou fazendo um curso, professor, que ele diz mais ou menos isso aí também. E eu vou aplicar isso agora na aula do senhor. Quer dizer, não agora, mas assim, amanhã de manhã cedo, pegar essa aula aqui que a gente fez, copiar essas questões e refazer como se fossem questões diferentes. Exatamente. Talvez você pegue outros pontos e tal. E aí, Exato. se eu conseguir fazer direitinho, eu parto para os exercícios da lista. Exato. É assim que se aprende matemática, gente. É assim que se aprende matemática. Você tem que primeiro entender, para depois fazer os exercícios. Porque se você é a mesma coisa que o professor do curso diz. Porque senão você ataca os exercícios, aí não consegue fazer, se sente desanimado porque se sente incapaz, acha que é burro, e joga o curso pro alto. E às vezes, professor, acontece o inverso, que é mais ou menos o que acontece comigo. Eu assisto a aula, vou fazer os exercícios, faço o exercício certo, aí jogo os exercícios para cima, aí não faço mais e esqueço. Exato, não, gente. Matemática é repetição, é você fazer o maior número de exercícios que você conseguir. Se a lista tem 50, tenta fazer os 50. Se não conseguir, faz o máximo, 30. Não pode a lista ter 50 exercícios e você fazer 5, 10%, né? Você não vai ter um bom aprendizado aí. Tá? Então, matemática se aprende assim, devagarzinho. Não precisa sentar um dia de manhã e responder a lista toda. Faz 5 questões num dia, 3 no outro, 2 no outro, e aí vai, até você zerar a lista. Tá? Então, gente, vamos falar um pouco agora, parecem assuntos distintos, mas não são, tá? Sobre
antes de falar sobre isso, né? Deixa eu motivar. Primeiro motivar para depois falar sobre isso. Primeiro dá força para depois dar porrada, isso aí. Primeiro segura na mão, levanta, depois derruba de novo. Se precisa motivar, imagina que... Mas não, gente, olha só. Vamos voltar para cá para vocês verem, ó. Se dois planos são paralelos, qual a interseção entre eles? São paralelos, ó. Assim, ó. Eles se tocam aonde? Em lugar nenhum, né? Só em lugar nenhum, só se tivesse um vetor aí saindo de um plano para outro. Mas só que aqui, ó, isso aqui a gente, quando a gente fala de interseção entre planos, teria que ser outro plano, né? Isso, né? Onde é que um toca no outro. Nesse caso aqui não toca. Não toca. Então vamos mudar agora. Vamos pegar dois planos concorrentes. Ou secantes, como alguns também gostam de chamar. Então, nesse caso aqui, ó. Sei lá, faz de conta que é concorrente aí, tá? Eles vão se cruzar, gente, ou se tocar ao longo de quê, né? Qual a interseção entre dois planos concorrentes? O espaçozinho que está preenchido pelos dois. E isso, que figura geométrica é essa que eu estou pintando aqui agora de verde? Losango? Não, peraí. Não. A figura inteira, né? Eu achei que era na divisão. Uma reta, né? A reta. Só é você olhar, por exemplo, as paredes de sua casa. Por exemplo, vamos para o 3D aqui, que fica mais fácil de você visualizar. Já vou começar a riscar as paredes, meu Deus. Não, gente, ó. Aqui, ó. Digamos que você tem aqui um ambiente. Vou desenhar grande assim para a gente conseguir riscar e conseguir entender, né? Você tem aqui, sei lá, o seu quarto aí, ó. O ambiente que você tá. Ele tem que ser assim, um formato de paralelepípedo. Aqui, gente, ó, faz de conta que essa parede lateral aqui que eu tô pintando de azul é o plano π1. E o chão, vou pintar de preto, é o plano π2, ó. Qual a interseção entre esses dois planos? É essa reta aqui que eu vou pintar, sei lá, de roxo. Né? Então, sempre que dois planos são secantes, ou, como eu prefiro chamar, concorrentes, eles se cruzam ao longo de uma reta. Então, eu posso perguntar o seguinte para vocês. Se eu der a equação do plano π1 e a equação do plano π2, como achar a equação da reta? Por quê, gente? Porque vocês concordam comigo que a reta roxa pertence simultaneamente, ou está contida, melhor dizendo, né? Simultaneamente aos dois planos? Sim. Sim. Será o final de um e o final do outro também. No caso, exato. O limite. Exato. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Ó. Vou apagar tudo aqui para que a gente fale um pouco sobre interseção entre dois planos secantes. Tá? Então, dois pontos que se tocam. Se eles se tocam ao longo de uma reta. Então, dois pontos, ou dois planos, se interceptam, né? Se intersectam ao longo de uma reta, que é aquele desenho que eu fiz ali, vou fazer ele um pouquinho menor aqui agora, ó. De novo, faz de conta que o chão aqui é o π1 e
que essa parede lateral aqui é o π2. Tá? Então, eles se tocam, ó. Eles se tocam ao longo dessa reta vermelha aqui, ó. Tá? Ou seja, π1 interseção com π2 é R. E como é que eu obtenho a equação de R? Não é difícil, gente. Olha só. Então, antes de ficar... Professor, essa reta, esse plano π2, ele poderia estar tocando o π1 no meio aí? Não tem problema em qualquer lugar. Ó. Eu poderia pegar esse plano aqui, ó, Leonardo, como você falou aí, ó. Isso. Poderia, ó. Aqui, ó. Opa. Olha aqui a interseção. Excluindo e tem 5 respostas só. Tudo bem que isso não vale presença, nem nada do tipo. Tá, então você tem aqui, ó, essa reta, né? E você poderia pegar, inclusive, esse plano aqui também, Leonardo, ó. Esse plano aqui também, ó. A interseção seria essa reta, né? Verde aqui, ó. Okay. Né? Enfim, são dois planos que se cruzam. Mas a reta seria a mesma. A equação da reta seria a mesma? Não, nesse caso não, porque eu mudei os planos, né? Esse aqui seria, sei lá, π3, esse aqui seria π4. Tá? O π4 seria o mesmo π2? Seria a mesma R? Não, não é a mesma reta, mas são retas paralelas. O vetor diretor vai ser o mesmo. O que vai divergir aí é o ponto. Né? Seria uma maior que a outra, no caso, né, professor? Não é que é uma maior que a outra, mas essa aqui passaria... Diferente da outra. Isso, porque... diferente, né? Isso, as equações... Exatamente. Exatamente. Os vetores diretores seriam os mesmos, porque as retas são paralelas. Mas os pontos que elas passam sendo distintos vai influenciar na reta ser distinta também. Nas equações serem distintas, né? Show aí? Exemplo quanto? Exemplo 4. Tranquilo, professor. Fui abrir o microfone e abrir a câmera. Tranquilo. Exemplo 4. Rapidinho, gente. Pronto, então, exemplo 4, eu vou fazer o seguinte. No exemplo 4, tinha colocado a folha do exemplo em outro lugar, mas no exemplo 4, determine a equação vou colocar uma equação, né? Uma equação. Vou colocar uma equação, determine uma equação vetorial para a reta. Olha só, gente, a gente viu que esses dois planos, eles formam um ângulo de 60 graus, né? Então eles se cruzam em algum lugar. Vamos pegar essas duas equações aqui, ó, para a gente determinar quem é a equação dessa reta, ó. Eu tenho aqui o plano π1, tenho aqui o plano π2. Eu quero a equação dessa reta aqui, ó. Esse ângulo aqui é de 60 graus, né? De 30 graus, que a gente fez a conta, né? 30 graus.
Tá? Então, 2x mais y menos z igual a menos 3. Então, ó, 2x mais y menos z igual a menos 3. 2x mais y menos z igual a menos 3. X mais y igual a menos 4. X mais y igual a menos 4. Então, gente, ó, essa daqui, quando a gente escreve assim, né? Duas equações de plano entre chaves, quer dizer que isso é uma interseção entre dois planos, tá? Então, isso aqui, ó, denota a interseção entre dois planos. Tá? Então, isso aqui, gente, ó, é o meu plano π1. E isso daqui é o meu plano π2. Como é que eu faço para encontrar a equação da reta? Gente, é simples, olha só. Vamos pegar na segunda equação ali, ó. Vamos começar pela segunda porque é mais fácil. Mas poderia ser pela primeira também. Vou começar pela segunda e vou isolar o y, ó, da segunda equação. Olha só. Eu tenho que y é igual a menos x menos 4. Todo mundo concorda comigo? Passei o x para o outro lado. Aham. Tá? Então, ó, substituindo na primeira, o que é que eu tenho, gente, ó? 2x mais x menos 4. Mais, menos né? z. Isso vai ficar mais menos x menos 4, né? Porque o y é negativo. Menos z igual a menos 3. Então, como é que fica aqui, ó? 2x menos 4 menos z igual a menos 3. Então, como é que fica aqui, ó? 2x menos x dá x. Passo 4 para o outro lado. Né? Menos z igual a 1. Né? Porque o 4 fica positivo. É. Então, agora isola o z. 3 mais 4. Isola o z agora. Z é igual a x menos 1? Substitui de novo. Pronto. Agora não, porque ó, não tem como eu substituir aqui. Ah, não pode voltar lá não, né? Porque senão não teria que ter o y. Exatamente. Então, o que é que eu vou fazer agora, gente? Ó? O que é que eu descobri? Eu descobri que a equação dessa reta, que é a interseção entre esses dois planos, o x dela pode ser qualquer coisa, mas só que o y vai ter que ser esse x que eu escolhi, negativo, menos 4. E o z tem que ser x menos 1. Então, o que é que isso significa, gente? Isso significa que a minha reta R, né? Ó, se P igual a x, y e z pertence a essa reta, então, olha só, o x é x mesmo. Quanto tem que ser o y? Menos x menos 4. Quanto tem que ser o z? X menos 1. Concordam comigo, gente, que eu posso escrever isso assim? 0 menos 4 menos 1 mais x menos x, x. Olha só, 0 mais x volta para cá, menos 4 menos x volta para cá, menos 1 mais x volta para cá. Posso quebrar esse vetor aqui na soma desse vetor com esse? Separei, né? O que tinha incógnita de um lado e o que era constante do outro. Pode. Então, gente, isso aqui é 0 menos 4 menos 1, mais, tira o x agora, x vezes 1, menos 1 e 1. Pronto, gente, essa é a equação da reta. Olha o ponto aqui, esse é o ponto A. Olha o vetor diretor aqui. Tá, então x vai ser o quê? 0 menos 4 menos 1, mais, você pode mudar o parâmetro se quiser, né? Lambda 1 menos 1 e 1. Essa é a reta de interseção entre esses dois planos.
Bora fazer mais um exemplo? Bora. Mais um exemplo, né? Eu não programei não, mas vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui no... Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Só um exemplo para... Deixa eu pegar um exemplo aqui que não está feito. Pronto, aqui, ó. 32, né? Então, exemplo quanto agora? Exemplo 5. No exemplo 5, determine uma equação. Agora eu vou pedir uma simétrica, tá, gente? Simétrica. A gente trabalhou pouco com ela. Simétrica da reta. Aí, de novo, ó, vou dar a interseção. R é a interseção entre os planos. X menos 2y mais z igual a 6 e 2x menos y menos z igual a menos 3. Pronto, eu quero essa reta aí. Então, como é que a gente faz, gente? De novo, ó, é simples. A solução é você... Escolhe uma letra, gente. Vocês querem deixar quem aí, ó? Aqui a gente deixou tudo em função de x, ó. Você pode começar escolhendo uma. Querem escolher quem aí? X, Y ou Z? Preferem quem? A escolha de vocês. Vamos lá. X mesmo? Então tá, vamos tentar isolar o x, ó. Primeira equação, segunda equação. Deixar tudo em função de x. Então, da primeira equação, eu tenho o que ali, ó? Z. Já que você quer deixar em função de x, tem que isolar o z em uma e isolar o y na outra. Vamos isolar o z nessa. Z é igual a quanto? Ele é 6, né? Menos x mais 2y. Ó, passei o x para lá e o 2y também. Ficou z igual. O x ficou negativo e o 2y ficou positivo. Agora da segunda, ó. Da segunda, eu já sei quem é z. Já sei quem é z. Então como é que fica? 2x menos y. Agora, ó, menos o z, eu não vou colocar z. Vou colocar isso. 6 menos x. E mais 2y. Igual a menos 3. Então aqui fica como? 2x menos y menos 6. No final de todo mundo é mais x menos 2y. Menos 2y. Pronto. Então vamos pegar quem é semelhante aqui agora, né? Então aqui fica 3x menos 3y. Ou seja, para o outro lado fica mais 3. E isso ficou bom, gente, ó. Divide todo mundo por 3. É, ficou show. X menos y é igual a 1. Pronto. Agora isola o y, né? Isso. Vocês que pediram x, então isola o y. Y é igual a x menos 1. Então já sei quem é y. Agora x. Ou agora o z. Volta para cá. Agora sim, Marcelo, ó. Volta. 6 menos x mais 2 vezes quem é y? X menos 1. Por quê? Agora o z vai ficar em função de x também, ó. Ah, agora volta porque não tem mais o y nessa jogada. No caso, exatamente. Já exatamente. É resultado. Exatamente. Então quem é o z? Aqui vai ficar x mais 5. Pronto, gente. Então essa reta, então, ó, se P pertence à reta, então ele deve ter que cara? Essa cara aqui, ó. Então, se P é igual a x, y, z, né? Então, o ponto é como? X é x mesmo, que está livre. O y eu encontrei que é x menos 1. Troquei. Isso, e o z é x mais 5. Beleza.
Então, como é que fica aqui? Separa em ponto em vetor. Ó, gente, aqui não tem número constante, então eu boto zero. Por zero. Né? Zero que é ponto, né? Aqui não tem, aqui tem um ponto constante, ó, é o menos 1. Vetor. Tranquilo. E aqui é 5. Seria 5. Mais agora, ó, x e x. Então tira o x agora, né? 0. Agora sim que a gente tira x e fica 1 em 1, né? Exatamente. Pronto. Então esse é o ponto da reta, o ponto conhecido, mas o parâmetro é x e o vetor diretor é 1 e 1. Esse aqui é o R, ó. Praticar isso aí para não confundir vetor e ponto na prova. Exatamente, ó. Então quem é a equação simétrica de R, gente, ó? Agora eu quero a equação simétrica. Como é que é a equação simétrica mesmo? X menos x0 sobre o vetor A, né? Vetor diretor, igual a y menos y0 sobre o B, igual a z menos z0 sobre C. Onde o A, o B e o C são as coordenadas do vetor diretor, x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto conhecido. Então, como é que fica isso aqui? Fica assim, ó. X, o x0 é 0, não precisa aparecer, e o A é 1, não precisa aparecer, igual a y mais 1, né? Que é menos 1. Então fica mais 1, igual a z menos 5. Se quiser, pode botar aqui, ó, 1 e 1, mas não precisa. Essa aqui, gente, ó, é a equação simétrica, ó, da reta. Tá? Essa aqui é a equação simétrica da reta. Então, R, 2 pontos. Professor, é só para ficar claro. Tipo, eu acho que eu já entendi, mas só ficar claro mesmo. A gente não colocou a parte de baixo, no caso dos esqueci até do vetor diretor. Isso. Do ABC, porque são todos 1, né? Tudo 1. Se fosse outro valor, teria que colocar, né? Aí sim, se aqui fosse 2, por exemplo, ó, aqui tinha que ficar um 2 embaixo. Se aqui fosse menos 1, aí sim, você bota aqui menos 1. Tá? Entendi. Mas como foi 1, não precisou colocar. Tá? Gente, ó, 8h20, vamos fazer um intervalinho, porque eu vou começar agora a falar sobre posição relativa. Vou falar sobre posição relativa e depois disso, se eu fosse pegar só esse tempinho que está faltando aí, não daria tempo para começar. Então deixa eu interromper aqui o compartilhamento e a gravação. A gente faz um intervalinho